Gente, aproveitando esse sábado para colocar meu marido para trabalhar um pouco, né? Aproveitar a força do homem, porque tô cansada de abrir caixas, preciso que ele organize algumas coisas e, né, aproveitar que o homem não tá viajando. Esse espaço aqui, que legal, uma sala de jogos. Olha isso, pra quem tem adolescente também deve pirar, né? Ou os maridos mesmo. Olha aqui. Linda, sério. Essa casa é incrível, olha aqui. Eu vou ler o manifesto do Sem Milha, que foi subscrito por centenas de pessoas no blog. Em 15 de setembro de 2007, o jornal registrou aqui que foi organizado por Eduardo Guimarães. Em 2009, o Blog da Cidadania convocou outra manifestação diante da Folha de São Paulo. No dia 9 de março de 2009, o Blog da Cidadania convocou nova manifestação por conta de que o jornal disse que a ditadura militar brasileira tinha sido uma dita branda. Mais uma vez, o movimento foi convocado pelo blogueiro Eduardo Guimarães. Mais uma vez, a mídia alarma a sociedade, empresários postergam investimentos, consumidores param de comprar, as demissões chegam a centenas de milhares. 3 anos depois, eu faço a primeira entrevista do presidente Lula com blogueiros, com jornalistas independentes, lá no Palácio do Planalto, há poucos dias de ele deixar a presidência. Como é que o senhor explica um país que melhorou tanto, está tão mal-humorado, presidente? Eu de vez em quando Isso é uma cortina de fumaça para esconder os escândalos do governo, o Porteiro, o Queiroz e os maus resultados na economia. Olha, eu acho que o que foi feito ontem foi um show que a Lava Jato faz desde que nasceu. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. Agora, com a condição coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, muitas pessoas começaram a levantar a tese de que isso foi para conseguir alguma prova contra o ex-presidente Lula. O senhor enxerga assim? Olha, eu não tenho detalhes sobre o procedimento do Eduardo, mas o que eu vi é que houve ali mais uma violação. Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente Lula. Primeiramente, eu gostaria que nós nos congratulássemos pela mudança de cenário em que nos encontramos. Na situação em que nos encontramos, eu acho que vale alguma comemoração, porque hoje nós temos esperança. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Heloísa Bolsonaro chama a atenção da Polícia Federal e do Supremo ao se gabar da fuga de sua família para os Estados Unidos. A mulher de Eduardo Bolsonaro acaba de convencer as autoridades de que a questão não é saber se o sogro vai fugir, mas quando ele irá fugir do Brasil. Ela deu detalhes de como a fuga do marido com a família foi meticulosamente preparada. Ao mesmo tempo, o primo de Eduardo, Léo Índio, também demonstrou todo um know-how para empreender um plano de fuga, inclusive mentindo sobre o seu destino. A PF reconhece que não há como fiscalizar integralmente a fronteira terrestre. Segundo suas análises, sair de carro do Brasil não seria difícil, embora a entrada na Argentina possa apresentar desafios devido à fiscalização mais rígida.
Ou ainda, deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu licença do mandato para ir para os Estados Unidos e declarou que pretende pedir asilo político ao governo Trump. Por isso, outro cenário considerado pelos investigadores e ministros do STF é o uso de um jatinho para Bolsonaro deixar o Brasil, o pai dele. O ministro afirmou ter certeza de que o primeiro destino de Bolsonaro seria a Argentina, seguido pelos Estados Unidos. No entanto, reforçam que, caso recebam informações antecipadas, a Polícia Federal poderia se mobilizar para evitar uma eventual saída do país. Você deve estar se perguntando por que não colocam de uma vez a tornozeleira em Bolsonaro ou o colocam em prisão preventiva antes que fuja. A resposta é muito simples. A Polícia Federal quer que ele tente fugir. Por quê? Porque prender alguém sob a hipótese de que vai fugir é ilegal. A lei não permite, ainda que um magistrado possa fazer alguma interpretação para dar uma forçada de barra. Mas isso não seria bom fazer no âmbito desse processo, porque trata-se de gente poderosa, com advogados caríssimos, e ninguém sabe como é que vai ser lá na frente uma alegação que pode se mostrar viável, não é? Dizer que prenderam o sujeito sem ele ter intenção de fugir e, por isso, foi um ato extremo, né? O STF não quer forçar a barra, não quer dar discurso a Bolsonaro e companhia. Assim, enquanto não houver algum movimento suspeito do próprio Bolsonaro, enquanto o monitoramento não flagrá-lo tentando fugir ou adotando preparativos, prendê-lo daria margem a pedidos futuros de anulação de todo o processo. E vamos em frente, então. Se decidir fugir, o Bolsonaro tem motivos informantes e ajuda de fora. A narrativa de perseguição busca caminho para o pedido de asilo. Com o remake da novela Vale Tudo, que discutiu se vale a pena ser honesto num ambiente desonesto, volta à memória o impacto do último capítulo. O empresário corrupto interpretado por Reginaldo Faria foge com a família no avião particular. Ao som de Gal Costa cantando versos de Cazuza, Brasil, qual é o teu negócio? Dá uma banana para o país. Você precisa fazer um personagem fascista para que as pessoas entendam o que significa o fascismo, disse o autor numa entrevista naquela época. Réu por ter participado dos atos golpistas de 8 de janeiro e facilitado o trabalho da Polícia Federal divulgar imagens da destruição, Léo Índio, primo dos filhos mais velhos de Bolsonaro, fugiu para a Argentina. A suspeita é que tenha pedido asilo por perseguição política. Já não é mais suspeita, já há prova de que isso aconteceu. Fugir é um expediente adotado pelos velhinhos de Bíblia na mão. Eles quebram a tornozeleira, gravam insultos no celular e se mandam. Entre janeiro e outubro de 2024, pelo menos 180 brasileiros buscaram refúgios no país de Milei. Foragidas da justiça, 4 mulheres foram presas após entrarem ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México. 3 foram detidas no dia seguinte à posse de Trump. Para forçar a barra, a narrativa de caça às bruxas, influenciadores ligados a Bolsonaro espalharam a fake news de que ele seria preso logo depois do julgamento que o tornou réu. Era uma mentira amiga, mas o capitão desistiu à última hora de comparecer à segunda sessão do STF, numa demonstração que não queria ficar ao alcance da lei para ser preso se fosse intenção prendê-lo. Ou seja, o que é que ele mostrou ao faltar no segundo dia do julgamento é que se tiver qualquer desconfiança de que vai ser preso, ele vai sair do alcance da Polícia Federal. Para reforçar a narrativa de caça às bruxas, então, o Bolsonaro, eles espalharam essa fake news e o Bolsonaro mostrou com isso o que é que ele pretende. Desconfiado, ele ficou no gabinete do filho 01 em companhia da Damares. Primeiro vão os peixinhos, depois os tubarões. A estratégia de perseguição, mais do que alimentar o delírio da candidatura em 2026, é fundamental para Bolsonaro e seu provável pedido de asilo político. O ex-presidente, que passou 2 dias na Embaixada da Hungria durante o Carnaval de 2024, estadia no mínimo estranha, já admitiu que, mesmo com o passaporte retido, pode fugir. Qualquer um pode, garantiu. Imagine que tem meios, motivos informantes e ajuda
da extrema-direita internacional. Aqui, a cena da novela Vale Tudo, em que o Reginaldo Farias dá uma banana para o Brasil enquanto foge. E o Bolsonaro, como ele é um réu que facilita o trabalho da acusação, porque as suas próprias declarações acabam servindo de prova contra ele, dificilmente vai deixar de seguir esse caminho. O que é que ele está esperando? A manifestação do próximo domingo. A manifestação do próximo domingo tinha tudo, ou tem tudo, ou tinha tudo mesmo, para ser pequena, até que no domingo a esquerda fizesse uma manifestação que, segundo o monitor da USP, o mesmo que mediu a manifestação do Bolsonaro no Rio de Janeiro em 18 mil pessoas, mediu a de domingo, aqui em São Paulo, em 6 mil pessoas. Ou seja, 1/3 da que foi a manifestação do Rio. Isso pode fazer com que a manifestação do próximo domingo do Bolsonaro seja considerada mais importante do que seria se não tivesse essa comparação. Mas agora é tarde para chorar o leite derramado. O Bolsonaro é um réu que facilitou o trabalho da acusação e, desde que ele se tornou réu, ele tem se esforçado para progredir a situação de réu confesso, dando declarações de que ele tentou só um pouquinho dar golpe. Né? Eu tentei dar golpe só um pouquinho, mas aí eu vi que ia ser difícil e desisti. Ou seja, está confessado que ele pretendia dar um golpe. Ele fez um pedido aos militares, aos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para dar o golpe. Um deles aceitou e os outros 2, do Exército e da Aeronáutica, se recusaram e testemunharam à Polícia Federal que ele disse isso. Então, quer dizer, já não tem muito mais o que fazer. O cálculo de autoridades dos Estados Unidos sobre o projeto que pode barrar Alexandre de Moraes também está fazendo água. Segundo essa reportagem, não é prioridade para o governo dos Estados Unidos, em conversa a portas fechadas com autoridades brasileiras, representantes do governo Donald Trump avaliam que a proposta não faz parte das prioridades da gestão do atual presidente, que está lidando com o começo de uma crise econômica, produto das suas medidas malucas e popularidade caindo. Então, esse é outro ponto que já dificulta a vida do Bolsonaro aqui no Brasil. E a manifestação, seja como for, vamos supor que eles coloquem a mesma coisa que colocaram em 7 de setembro do ano passado, 40 mil pessoas na Avenida Paulista. Claro que, em comparação com a manifestação de anteontem, da esquerda, vai ser enorme. Mas, em comparação com o próprio Bolsonaro, vai dizer que ele realmente perdeu força. Pode ser até que seja menor. Vamos esperar, né, que aquela manifestação de domingo não estimule os bolsonaristas a dar o troco comparecendo em peso nessa manifestação. Mas, mesmo que isso aconteça, pensar que isso vai salvar o Bolsonaro não vai, mas vai fazer com que ele fique mais tempo no Brasil. Agora, se forem mais 18 mil pessoas na Avenida Paulista, aí realmente ele foge, porque aí vai bater o desespero. Bom, seja como for, o Eduardo Bolsonaro vai ter que esclarecer ao governo dos Estados Unidos alguns pontos para conseguir o asilo. Caso solicite asilo político ao governo dos Estados Unidos, hipótese que o Eduardo Bolsonaro já me demitiu, ele terá de fornecer uma série de informações ao Departamento de Segurança Nacional americano, entre elas justificativas que embasem a tese de perseguição política no Brasil e o histórico criminal de seus familiares, incluindo seu pai, o ex-presidente, denunciado pela PGR por crimes ligados à trama golpista. Então aí, mas a gente sabe que o governo Trump pode manipular o processo para recebê-lo. Bom, o fato é que Heloísa Bolsonaro agora colocou um prego no caixão do sogro. Ela entregou cartões nos Estados Unidos falando sobre a apreensão do passaporte e nisso ela se gabou da fuga do marido. E aí, somado a uns outros fatores que eu vou te citar aqui, já mostrou que o know-how da família, a tática da família é, em algum momento,
Se não der para vencer uma ação na justiça, uma ação criminal na justiça, eles fogem. A esposa do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro falou sobre a viagem para os Estados Unidos e comentou sobre o pedido de apreensão do documento do parlamentar por parte do PT. O pedido de apreensão do documento parlamentar por parte do PT. Segundo Heloísa, a ida da família para o país foi calculada e planejada por Deus. Ou seja, Deus calculou a fuga e planejou a fuga do Eduardo Bolsonaro. Veja só. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e sua família entregaram cartões e pães de queijo para os vizinhos nos Estados Unidos. A esposa do parlamentar, Heloísa Bolsonaro, mostrou os cartões em uma publicação em sua conta no Instagram e contou sobre sua viagem para o país norte-americano. Segundo Heloísa, a Polícia Federal e, na verdade, o STF, a PGR e o PT erraram o timing de pedir a apreensão do passaporte do político. Ou seja, foi tarde demais. Deviam ter pedido antes, enquanto ele estava no Brasil. E nisso ela tem alguma razão, né? Imprimi alguns cartões, assei pães de queijo e fomos todos pessoalmente entregar para os vizinhos. Isso de ser apenas uma família comum que ninguém conhece é muito gostoso. E antes mesmo, alguns vizinhos já haviam batido aqui para entregar mimos de boas-vindas, escreveu Heloísa. O cartão mostra uma foto da família escrito de Bolsonaros e os nomes de Eduardo, Heloísa e dos filhos, Georgia e Jair Henrique. E aqui em inglês, né, o cartão de congratulações aí, de boa vizinhança, né? Seus novos vizinhos. Hello, where are your new neighbors? The Bolsonaros. É o fim da picada, né? Durante o fim da semana, a Heloísa também compartilhou detalhes da mudança para os Estados Unidos. Segundo ela, a família planejava passar o carnaval em Brasília, mas a ideia da viagem teria surgido após Deus colocar no meu coração a vontade de visitar uns amigos. Heloísa, enfim, o que ela diz é que, por sorte, uma balela, né? Ela já tinha arrumado casa, já tinha preparado tudo lá nos Estados Unidos. E diz assim, nada me tira da cabeça que Alexandre de Moraes tinha certeza que Eduardo estaria no Brasil. Porém, eles erraram no timing. Dia 27 saímos do Brasil, dia 28 estávamos recebendo essa notícia já em solo americano. Ninguém sabia ainda que estávamos nos Estados Unidos, não havíamos ainda publicado nada. Claro, porque eles fugiram, não é? Tá aí a confissão. Porém, eles erraram no timing. Dia 27, aqui ó, a postagem dela. Eu não tenho nenhum impedimento de voltar ao Brasil, mas por que eu faria? Para buscar uma mala com alguns pertences? Eu não vou arriscar ser feita de isca, quando sabemos muito bem que o mal de Alexandre de Moraes não tem limites. Ou seja, o que ela acha? Se ela for para o Brasil, eles podem prendê-la para forçar o Eduardo a voltar. É um delírio, né? No último dia 18, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contrariamente ao pedido do PT, e aí ela ainda assim diz que é mentira, que se o Eduardo pisar pisar aqui no Brasil, ele vai ser preso. Mas o fato é que isso fez com que ficasse muito claro que houve todo um plano de fuga. Bom, aí você tem o caso do Léo Índio. A explicação do sobrinho de Bolsonaro a Moraes sobre a fuga para a Argentina, ele fugiu para a Argentina para pedir asilo político no país de Javier Milei. E o Léo Índio, o sobrinho de Jair Bolsonaro, que fugiu para a Argentina, não explicou a Moraes o motivo de sua ida. O suplente vereador em Cascavel, no Paraná, só apresentou à STF uma permissão provisória para ficar naquele país até junho deste ano. Como revelou na semana passada, Léo Índio fugiu para a Argentina para pedir asilo político a Javier Milei. Muito bem. Na Argentina, o Léo Índio, inclusive, informou o lugar errado onde ele estava. Ele disse que vive a 2.000 quilômetros da região que ele informou para o STF. Então, aqui já está consolidada a fuga, mais uma fuga bolsonarista, da família Bolsonaro, porque ele é primo do Eduardo, dos filhos do Bolsonaro, né? Réu pelo 8 de janeiro, Léo Índio disse que foi para a Argentina após avanço da denúncia no STF. E aí é que está. É essa a tática. O Eduardo Bolsonaro, o Léo Índio e, em breve, o patriarca do clã, né? E agora,
o Léo Índio apresentou a autorização do governo para estadia provisória na Argentina. Primo dos filhos de Bolsonaro é réu por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Neste final de semana, agora, os advogados de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, apresentaram ao Supremo um documento emitido pelo governo argentino concedendo a ele estadia provisória no país até 4 de junho. Primo dos filhos mais velhos de Bolsonaro, Léo Índio é réu por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Ele saiu do país sem autorização do STF e afirmou que aguarda o retorno sob o pedido de asilo que fez aquele país. Muito bem, a Polícia Federal e os ministros do STF analisam cenários da possível fuga do Eduardo Bolsonaro. Ele ainda está com seu passaporte apreendido e já afirmou publicamente que não sairia do Brasil. A gente sabe que é balela. O Bolsonaro, considerado réu por tentativa de golpe de Estado, e a Polícia Federal, junto com o ministro do STF, têm considerado alguns cenários referentes à fuga de Bolsonaro. A investigação considera a Argentina e Estados Unidos como principais pontos onde o ex-presidente poderia buscar abrigo. Segundo a coluna, os investigadores destacam que, uma vez no país vizinho, governado por Javier Milei, com quem Bolsonaro mantém afinidade política, o ex-presidente poderia seguir para os Estados Unidos. A vantagem da fuga para a Argentina é a seguinte: se o Bolsonaro entrar numa embaixada, é muito mais fácil. Aí é quase impossível impedi-lo de fazer isso. Mas, porque é questão de minutos, ele chega numa embaixada e entra correndo lá dentro, até chegar a polícia ele já está instalado lá dentro. Só que ele fica preso lá dentro, a menos que o governo brasileiro dê um salvo-conduto para ele pegar um carro e ir até o aeroporto para se mandar do Brasil, o que provavelmente não aconteceria, pelo menos nesse momento. Então, o ideal seria sair mesmo do Brasil, ir para a Argentina e de lá, que é uma fuga curta, não é? Na verdade, se ele pegar um helicóptero, ele chega muito rápido na Argentina, né? Não precisa nem ser um jatinho, ele pode pegar um helicóptero. E, então, diante disso, o Bolsonaro já tem aí um plano pronto para ser colocado em prática. Ele já afirmou publicamente que não sairia do Brasil, e só não foi perfeita essa historinha de golpe para eles, diz o Bolsonaro, porque eu estava nos Estados Unidos. Ou seja, ele já fez isso, né? Ele já demonstrou que ficou 3 meses lá nos Estados Unidos, enquanto rolou o 8 de janeiro aqui. Ele teria que ter voltado, era um país que ele governou, né? Ele governou o Brasil sofre um golpe de Estado, ele tinha que pegar o avião e vir imediatamente para o Brasil falar com as autoridades: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu viajei para lá, estou aqui de boa fé, não tem prova. Não iriam prendê-lo de jeito nenhum, não iria acontecer nada. Mas ele achou que iriam acontecer. O que o Bolsonaro fez no dia 30 de dezembro de 2022 foi o que ele fez no dia 26 agora de março, no julgamento do STF. Quando ele se vê em risco de uma prisão, de alguma coisa, ele foge. E isso vai acontecer, a estimativa das autoridades é de que isso vai acontecer a partir do momento em que ele fizer uma manifestação que não lhe dê uma força política maior, que não energize a sua posição política, né? E o mais engraçado de tudo isso é que o Bolsonaro e outros 3 réus da tentativa de golpe assinaram a lei usada para incriminá-los na trama golpista. Réus no Supremo, para impedir a posse de Lula, Bolsonaro e os ministros Anderson Torres e Augusto Heleno e Walter Braga Neto assinaram em setembro de 2021 a sanção da lei que define os crimes pelos quais eles estão sendo acusados no STF. Veja só que ironia do destino. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.